Vamos falar um pouco aqui dos Soros, né? Eu primeiro vou ver esse vídeo do Kim Kataguiri aqui, que eu fiquei curioso. Até porque a mamãe falei, desafiou ele, né, no último cartista. Não sei se ele vai correr no próximo, não vai. Queria entender melhor as visões dele e tal, pra gente... Eu acredito, eu gosto da postura dele, sempre falei, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser entendidas. Porque como o Soros é descendente de judeu, ele é judeu de sangue, a esquerda fica usando ele pra dizer que a Israel é ruim. Como se a Torá se o Soros representasse a Torá, né? E o Soros não representa a Torá. E o judeu é a Torá viva. Se o cara não tá sendo a Torá viva, ele não pode ficar falando que ele é judeu por aí e faz um monte de besteira. Ele financia coisas dos dois lados da moeda por interesse, né? Por ateísmo e por um plano que vai além da Torá. Ainda que seja de algum rabino talmúdico de financiar os dois lados pra ninguém poder culpá-los e tal, mas isso não é o que é a Torá. A Torá, ela foi feita como tá escrito lá mesmo. E o Tanakh traz isso sempre. É para Israel ser uma luz pros povos do mundo, né? Eu achei que tinha até colocado aqui. Esse aqui não... Ih, foi removido? Como assim? Que vídeo era esse, velho? Puta que pariu. Qual será que era esse? Caralho, não dá nem pra saber quem. Que loucura, mano. Olha só. Acabei de pôr. Doideira, estranho. Acho que era o do... Era do menino lá do... Que era do MBL lá, o Rintintim lá, que parece o Tintim. Esqueci o nome dele. Pavanato. Acho que era dele. Aqui, ó. Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. Tá vendo? Deus ama os gentios e quer salvar o mundo inteiro. A Torá manda você amar o estrangeiro, né? Então isso aqui tá em Isaías, ó. Isso aqui é deles, dos próprios judeus. O Talmud já não. O Talmud já fala coisas horríveis dos gentios, das nações, né? A Torá quer que o mundo ame Israel. O Talmud ensina você diz que Israel é superior e que o resto é resto, e ensina. Por culpa do Talmud, o mundo fica com raiva da Torá, né? Esse que é o problema. É o que tá acontecendo agora. Por culpa dos Soros, Rothschilds, JP Morgan, ou uma galera aí que não usa o seu poder, tipo o Safra, aqui no Brasil também, né? O Lehman, uma galera famosa aqui, judia, que poderia estar investindo na verdade, tá nem aí, né? E no mundo inteiro é assim. Então esse é o grande problema. O mundo tá começando a ficar com raiva da Torá, de Israel, como se a Israel verdadeira da Torá fosse essa daí, que explode inocente, que bate recorde de aborto, bate recorde de ateísmo, promiscuidade. Essa Israel dos Rothschilds, que se dizem judeus e não são. Soros, que se diz judeus e não é. JP Morgan, essa galera toda. Bezos, Bill Gates, se diz judeu e não é, né? E vão queimando o filme de Israel, vão queimando o filme da Torá, vai fazendo o mundo pegar a raiva do judeu verdadeiro, da Torá, de Deus, e às vezes até do Messias, que avisou. Olha o que o Messias falou, ó. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Isso no Apocalipse, ó. Eles se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos pés e reconheçam que eu o amei. Então, ó, ele tá falando com quem é judeu de sangue, porque, ó, eles vão ver que eu amei Deus. Eu amei Deus. O Messias amou Deus, a Israel verdadeira, e tudo que ele fez foi por Deus. E esses que estão contra Cristo, que nem Soros, Rothschild, esses que se dizem judeus e não são, e estão fazendo Israel bater recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade, e financiam cultura woke, como o Soros faz, eles estão queimando o filme de Israel, dos judeus, do próprio Messias, da religião, estão criando um monte de ateu, com esse poder que Deus deu pra eles. Deus deu esse poder pra eles salvarem o mundo. Deus prometeu esse poder, ó. O Bezos, o Bill Gates, o Warren Buffett, essa galera. Tem alguns aqui, galera também força. O Arnaud Beleza, Slim não, né? Slim é libanês, né? Que era cristão, acho. Mas tem a maioria é, né? Aqui é. Olha o poder que eles têm. Larry Page é. E aí o pessoal também vai exagerando, vai criando
uma revolta que gera problemas, né? Ó, onde estão os bilionários judeus no mundo? Ó? Então, no Brasil tem 9, na Colômbia 1, Estados Unidos 163, a Israel 39, Rússia 21. Então o pessoal começa a viajar nessas questões, né? Ó, olha que loucura, ó. Os judeus são 2% dos Estados Unidos, 2 só. Mas 35% dos bilionários. É um negócio muito louco você pensar, né? Que todos os judeus do mundo dão a população de São Paulo, por exemplo. Menos. Tem mais gente em São Paulo, na capital. Na capital. Não, vai, tem um pouquinho mais de judeu. Deve ter uns 11 na capital, 12 na capital. Tem 14 milhões de judeus no mundo. Então imagina, São Paulo. Você pega São Paulo e espalha no mundo inteiro. Pum! E eles são tão abençoados por Deus, seus patriarcas são tão amados, que eles conseguem, que eles têm tudo isso. E eles podiam fazer o mundo amar a Deus. O mundo tá em ordem, né? E eles investem na cultura woke. O que eles se dizem judeus não são, abandonaram a Torá. E queimam um filme do judeu verdadeiro, queimam um filme da Torá. E a gente que tenta defender ainda é acusado disso ou daquilo. Agora, se a gente ficar quieto é que é o problema. Se a gente ficar quieto, o mundo vai achar que é a mesma coisa. Que esses bilionários aqui, ó, é a Torá. Que Soros, Rothschilds e financiamento da cultura woke é a Torá. Vai pegar a raiva de Israel, vai pegar a raiva da religião, né? Então a nossa função é fazer alguma coisa, né? E aqui você vê percentual, ó. A maioria deles segue o judaísmo. A minoria, apesar de ser bastante, os mais novos principalmente, ó, que não tem religião e que também acaba prejudicando a Torá, porque é o povo de Deus, né? Então é uma missão pesada que a gente vai falar um pouco hoje. Se você vai lá na Forbes, ó, os mais ricos do mundo, os bilionários do mundo, ó. O do Google, da Oracle, Larry Page servindo o Google, o da Dell, ó, os computadores, o do WhatsApp, ó, que agora também é do Zuckerberg, que também é. Então você vê, eles têm muito poder, ele e o Bill Gates, que também é. Então Deus abençoa eles têm muito poder, né? Os mais ricos do mundo. Eles podiam estar levando a Torá, levando a justiça, o amor, ficam financiando a cultura woke. Então você vê os Soros aqui, ó. As teorias da conspiração dirigidas a Soros, que é descendente de judeus. Então ele afirma, é fato. Ele é judeu, ele usa a questão do sangue, mas ele não segue a Torá. Então não dá pra você ficar com raiva de Israel, do judeu verdadeiro, que é a Torá viva. A Israel verdadeira, que não é essa aí, que bate recorde de aborto. E aí, tudo isso tá queimando o filme do que é santo, né? Aí tem sido frequentemente descritas como antissemitas. Caramba, o cara tem todo esse poder, faz tudo isso, financia a cultura woke, é de fato de lá, e aí antissemita? Porra, não entendi, não faz sentido nenhum. Quer dizer, não é mentira, então é verdade, então não é teoria da conspiração. Então também não é antissemitismo, cara. Antissemitismo é ficar quieto e deixar o mundo pensar que isso que Soros faz, Rothschild faz, JP Morgan faz, Bill Gates faz, a galera faz, é o que a Torá aprova, porque são judeus. Não! A gente vai acusar esses pra defender o judeu verdadeiro, a Torá verdadeira. A Israel verdadeira. Isso que os profetas fizeram, é nossa obrigação. Então tudo isso aqui é fato, tá? Então dito isso, vamos ver o que o Kim falou aqui, antes da gente entrar na questão das questões religiosas aqui. Porque algumas... Ó, você vê, ó, a capa do Porque Kim. algumas grandes empresas adotaram discursos que... Ó, velho canalha. O mundo sabe que ele é judeu. O mundo tá pegando raiva dele e raiva de Israel por culpa dele. Por culpa dos Rothschild, JP Morgan. O Kim defende essa falsa Israel que bate recorde de aborto. E ele não sabe que é financiada pelo mesmo, que financia isso no mundo inteiro, que é esse que ele tá atacando agora. Então tem algumas coisas ainda pra essa galera ligar, né? Porque algumas grandes empresas adotaram discursos que até pouco tempo atrás eram vistos como radicais. Será que é só para evitar cancelamento? Será que o mundo enlouqueceu ou tem alguma coisa maior? Pois é, eu sei. O Mário Schwartzman, né? Ele era judeu, ensinou a Cabala como modelo de negócio para vários que hoje vendem cursos. Se arrependeu e quando denunciou foi morto. Ele formou desde o Ryan a Marçal. Olha que loucura, né? Acontecendo nos bastidores. A gente vai dar a resposta nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal. Salve Will, Ismael, Saúl, Muriel, notificações, Fábio, deixar o seu André. like. Também lembrando que nós estamos com o Clube do Livro. Você que quer receber já as primeiras cópias das edições de clássicos e também novos lançamentos que nós estamos fazendo, é só você clicar no link da descrição. Silvana. Hoje nós vamos falar sobre a chamada cultura woke, que Nova defende uma revolução. agenda identitária bem intensa e, mais importante, vamos descobrir por que gigantes difícil. financeiros estão despejando fortunas para manter esse movimento vivo aqui no Brasil. Você deve estar pensando, por que... Então isso que é estranho, né? Ele vê esses gigantes financeiros. A gente vai ver quem são esses gigantes financeiros que ele tá falando. Os gigantes financeiros são esses daqui.
da falsa Israel, que ele defende. Esses daqui, da falsa Israel, que eles defendem. Eu não entendo por quê. Né? Se alguém souber aí, fala na descrição, por favor, comenta aí. Que eu não sei, tem alguma coisa errada, não está certo. Empresas globais que deveriam se preocupar primeiro com o lucro estão encampando bandeiras tão ideológicas. A resposta passa por dois fatores. O primeiro é o cancelamento. Milhões de ativistas mobilizados na internet podem derrubar a reputação de marcas com acusações de racismo, homofobia, transfobia, o que pode fazer o faturamento despencar e por isso gera tanto medo em grandes empresas. O segundo fator é o ESG. Mas que porra é essa? Environmental, Social and Governance. Essa métrica, criada em 2004 pela ONU, em tese serve para avaliar se uma empresa tem boas práticas ambientais, sociais e de governança. Mas na prática virou uma porta de entrada para pautas radicais. Se você não se enquadra, perde pontuação, perde investimentos e perde acesso a crédito mais barato. Então isso é louco, né? O Kim fez moção para proibir ajuda humanitária na faixa de Gaza e quando foi criticado pela Pimenta ainda processou. Isso é meio louco. Acho que ele não sabe das coisas, né? Queria ter a chance de esclarecer, né? Porque, como assim, velho? Gaza, que é muito louco isso. Como que ele é cristão e tá apoiando a falsa Israel que odeia Cristo? Como que ele tá atacando Soros, Rothschilds, a cultura woke, mas tá defendendo a falsa Israel de onde eles vêm, que eles criaram, que eles promovem? Ele tem alguma coisa que falta ele ligar ainda, né? Não é por mal. Acho que ele quer acertar. Mas ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, né? Agora, imagina, você explodir muçulmano que tá rezando pra abortar um pouquinho mais no solo santo. Ainda odiando Cristo e usando cristãos pra fazer essa atrocidade. Ele tem que ligar os pontos e a gente tem que acordar antes que ele erre mais sem saber. Entendeu? Pelo bem dele mesmo. Em resumo, o ESG se transformou numa ferramenta de pressão e controle ideológico. O ESG possibilita que gigantes do mercado, como a gestora da BlackRock, escolham onde investir e em quais condições. Assim, se a empresa não alinhar o seu discurso à cartilha woke, pode ter a sua nota rebaixada. E acredite, muitas dessas decisões estão longe de ser apenas questões ambientais. Envolvem, sobretudo, engajamento em teorias de racismo. A Viviane falou, além do Zohar, parece que o segredo é doar de coração. Na verdade, a sintonia com a harmonia da vida, né? A vida tem que te amar de volta pra coisa dar certo. Isso é o que a gente chama de bênção de Deus, né? Então, na verdade, a única doação, a única caridade que vale mesmo é aquela que você faria mesmo que não ganhasse nada. Ah, mas se eu não ganhar nada da lei do retorno, se eu não ganhar nada de Deus, ninguém estivesse vendo... Pelo contrário, se eu fosse perder fazendo isso, perdi dinheiro fazendo isso, ainda assim eu ia fazer. Não vou deixar você passar fome nem fudendo. Tó! Essa é a doação que vale. Essa é a doação de coração, a única que eu faço. Racismo estrutural, ideologia de gênero, machismo estrutural e por aí vai. Esse é o motivo da Tesla, por exemplo, que produz carro elétrico, ter ficado abaixo... E essa lógica funciona, né? Essa aí, os judeus também, eles fazem sabendo que entregando, mas como eles fazem a tzedakah, como eles fazem a caridade ali, entre eles fazem de coração mesmo, né? Lógico que funciona. Agora a questão é salvar o mundo, e o Messias deles teve que fazer isso, como o Isaías já dizia ali. A gente acabou de ler. De uma fabricante de cigarros em pontuação ESG. Mas que porcaria! Isso mesmo. Uma empresa que fabrica carro movido a energia limpa e renovável tem uma nota pior na sustentabilidade do que um fabricante de cigarro. É óbvio o fato de que o ponto não é a sustentabilidade do carro elétrico, mas não estar alinhado ideologicamente. O resultado é que quanto mais forte o poder de cancelar, mais empresas... Os caras não sabem, velho. Vocês não podem ter raiva só também. A gente só vai ter raiva. Os caras não sabem, a gente tem que tentar falar. Cedem para manter ou para elevar as suas notas de ESG. E o que o Brasil tem a ver com isso? A resposta pode chocar quem se preocupa com a nossa soberania nacional e com a própria Constituição, que prevê que o nosso processo político seja livre de ingerências estrangeiras. Vejam alguns números impactantes de financiamento vindo de instituições internacionais. A mais famosa, Open Society, de Jorge Soros, destinou mais de 620 milhões de reais entre 2016 e 2023 para mais de 328 organizações brasileiras. Só em 2024, 106 milhões de reais. A Sleep Giants Brasil recebeu 5,5 milhões entre 22 e 23 para especialmente causar pressão a anunciantes... Tá vendo? Você não acha estranho, Kim, que essa galera que promove a cultura woke e que derruba quem vai contra, seja financiada pelos Soros, que é da falsa Israel que você defende, ou pelos Rothschilds, que é da falsa Israel que você defende, ou pelos acionistas da Vanguard, que é de lá também, da BlackRock, que é de lá também, né? Ou é sempre esses... Você não acha estranho que esses que odeiam Cristo, queimam o filme da Torá,
Se dizem judeus e não são, porque não agem como judeus. No máximo seguem coisas absurdas do Talmud, que não é a Torá. Você não acha estranho que esses 2% dos Estados Unidos sejam 35% dos bilionários, controlem o dólar, consequentemente o bem-estar das outras nações? E falar essa verdade aqui pra defender a Torá, pra defender a Israel verdadeira, e dizer, esses donos do mundo não são a Torá verdadeira, não são judeus verdadeiros, mas como Cristo disse, se dizem judeus e não são. Eu apontar isso aqui é o antissemitismo? Antissemitismo é se calar e deixar o mundo achar que é a mesma coisa, tá? E patrocinadores de veículos de imprensa considerados não alinhados. Esse erro a gente já cometeu. A gente tá se redimindo. De pensamento que quase conseguiu fechar uma rádio gigante como a Jovem Pan. Quebrando o tabu, mídia progressista para divulgar política identitária, recebeu quase 2 milhões de reais. A Associação de Direitos Humanos em Rede e Instituto Sou da Paz receberam somados 45 milhões de reais para defender política de desencarceramento, fim da revista íntima e outras pautas que acabam por atrasar qualquer política séria de combate ao crime e beneficiar colateralmente o crime organizado. A Associação Mais LGBT e Fundo Brasil de Direitos Humanos receberam 15 milhões de reais para promover política identitária e movimento sem terra. E outro, quem trabalha pra cacete, né, velho? Também. Tempo que ele tem livre aí, ele vai jogar uma parada, vai dar um rolê. Não, cara, não sei ficar vendo, procurando canal pra ler, né? Pra ver. Talvez ele tenha chance de não ter visto mesmo, né? Diferente dos outros, que a gente sabe que vê. Então a questão é conversar, ele acordar. Católicas pelo direito de decidir. 1,5 milhão de reais para a defesa da legalização do aborto. Essas verbas internacionais apoiam iniciativas que pressionam diretamente políticas. Ah lá, não é estranho, Kim? Que eles financiem o aborto. Esse mesmo que você tem toda a razão. Você tá acusando financiamento abusivo do aborto, da putaria, da zona, da castração de crianças. Tem toda a razão em dizer que quem financia isso é Soros. E o resto? Mas você esquece que o recorde de tudo isso que você tá acusando, recorde de aborto, onde acontece? Na falsa Israel que você defende. Que é de onde Soros vem. Na falsa Israel que odeia Cristo. Bate recorde de ateísmo, promiscuidade, aborto. Tudo que você critica da cultura woke, a falsa Israel que você defende bate recorde. Apenas ligue esses pontos pra ver que eles se dizem judeus e não são. Estão queimando o filme do judeu. O mundo tá pegando raiva do verdadeiro judeu por conta deles. E raiva da Torá e até do Messias por consequência, da religião de Deus. Por conta desses que agem em nome dele, do que é santo, pra fazer essas atrocidades. E tantos cristãos os defendem, como é o seu caso. A falsa Israel é Soros, é Rothschild. É essa galera que promove cultura woke. Tanto que a falsa Israel é recorde de tudo isso. Não é minha opinião. É com tristeza que eu digo isso. Públicas influenciam o debate nacional e acabam gerando questionamentos sérios sobre o que determina o direito de livre associação e onde começa um possível financiamento político que fere a soberania do nosso país. Afinal, a Constituição diz que busca assegurar que o povo brasileiro decida os seus rumos sem interferência de agentes externos. Quando organizações estrangeiras injetam quantias expressivas em ONGs e movimentos sociais, esse limite fica nebuloso. No fim das contas, toda essa articulação direciona nosso cenário político, levando a uma militância bem abastecida que promove de forma agressiva pautas identitárias alinhadas a interesses nem sempre coincidentes com a nossa realidade nacional. E como você vê, não é pouca coisa. São centenas de milhões de reais investidos no Brasil para influenciar desde projetos de lei até discussões sobre costumes e valores. Mas como alguns países têm reagido e o que a gente pode aprender com isso? Nos Estados Unidos, houve uma forte reação a esse movimento. O governo Trump, já na primeira semana do segundo mandato, adotou medidas duras contra a cultura woke, como proibir mudanças de sexo em crianças e adolescentes, aliás, tem um projeto na Câmara que faz o mesmo, suspendeu o gênero X em documentos oficiais, além de... E o foda é isso, o mais complicado é isso, quando você cita fatos... Entendeu? Não é minha culpa que o Soros é de lá, que o Rothschild é de lá, que a galera, que os 36% dos bilionários dos Estados Unidos são de lá, mesmo eles sendo 2% da população. E no mundo isso se repete. Imagina, a população de São Paulo é quase nada perto do mundo. E sendo os mais ricos do mundo, é lógico que é louco e não é minha culpa. Aí eu falo isso é antissemitismo? Lógico que não. É pra defender o judeu verdadeiro, porque essa bênção foi dada pra eles enaltecerem Deus, não promover a cultura woke. Aí quando você fala as coisas óbvias, você que é o anti sei lá o quê. E religiosamente também. Quando você fala, pô, os judeus, se não aceitarem o Messias, que é quem tá defendendo eles, o nome de Cristo protege Israel, protege os judeus no mundo inteiro. Se você ficar negando Cristo e ficar sem ele, você vai se ferrar. Aí eles falam antissemitismo, isso aí. Dizer que pra ser salvo tem que aceitar Cristo. Pô, é minha culpa que vocês negaram ele. Dizer que quem negou Cristo, que os judeus vão ficar na tribulação, é antissemitismo. Caralho, mas é nossa culpa que os judeus que negam o Messias que une todo mundo? É antissemitismo dizer fatos? E Cristo mesmo veio pra salvá-los. Olha aqui, olha o que ele falou. Tá, isso aqui tá lá, isso aqui é bíblico.
E é o que a gente espera. Sabe, não é por mal. Mas eu vejo o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, pés de Deus, e reconheçam que eu o amei. O Messias só quer que Israel entenda que ele mergulhou no inferno por amor a Deus, que ele mergulhou nas nações para salvar o que foi promessa divina, para cumprir o que foi promessa divina, foi por amor a Deus, que Cristo fez o que fez, se tornou o que se tornou e foi onde foi. Israel vive do nome de Cristo, da coesão cristã. Todo judeu vive, tem respeito, poder, dinheiro, porque é protegido pela coesão cristã, que é maior do que qualquer outra coesão, seja chinesa, seja árabe, muçulmano, o que você quiser. A coesão cristã é a maior de todas e protege os judeus. E eles nos odeiam a troco do quê? Há subsídios para escolas que promovem trans competindo em esportes femininos. Grandes empresas como a Nissan, Toyota, Ford, Google, Meta também começaram a encerrar os seus programas de diversidade, assim que notaram que a pressão e o risco de cancelamento tinham diminuído. É um exemplo de como, retirando a força do mecanismo de cancelamento, muitos desistiram de sustentar pautas ideológicas forçadas. Pode reagir aqui no Brasil. O lugar é essencial que a esquerda não se eleja. A esquerda tem laço emocional e financeiro forte com essas instituições internacionais. Se você é de esquerda e acha tudo isso uma maluquice... O Kim se diz cristão, né? Eu acho que o pai dele não é família cristã, ele é cristão, eu acho. Eu acho que eu já ouvi ele falar. Abra seus olhos. Entenda como essas agendas surgem e se disseminam. Estude, pesquise, compartilhe informações. É assim que o MBL, como a editora e a revista Valete, busca produzir conteúdo para municiar quem não quer cair em armadilhas ideológicas. Já existem projetos de lei para combater... O MBL tem potencial, mas tem que ligar os pontos, né? abusos identitários no poder econômico. É Ministério da Verdade. Falta ligar uns pontos. O que removeu aqui o negócio da Erika deve ter sido o menino lá. Ou ela derrubou, sei lá o que aconteceu. Aquela mina da roleta russa de piroca lá que a gente viu na última live tinha 13 anos, velho. 13. Meu Deus do céu.